Olá, meus irmãos, vamos estar continuando nosso estudo de Gênesis 38, com o tema Escolhas Erradas. Estamos estudando personagens da genealogia de Cristo e, neste momento, Judá e Tamar. Nós estamos aprendendo a verdade que nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos. Nós vimos que Deus nos concede a sua graça a despeito de nossas escolhas erradas, né? Por mais que escolhamos ou possamos agir de forma equivocada, o Senhor estende a sua graça sobre os seus filhos. E Judá se apartou dos seus irmãos, buscou o casamento que não agradava a Deus, sua família não criou-os de acordo com a palavra do Senhor, mas Deus mesmo assim estava cuidando de Judá, sustentando a sua vida, pois tinha um propósito para a vida dele. Segunda coisa que vimos, que Deus não anula as consequências de nossas escolhas erradas, né? A despeito de sua graça. Judá, então, perdeu seu filho mais velho, que era perverso, seu outro filho, Onã, era um devasso e não queria dar descendência a seu irmão. E a gente percebe assim que correções Deus estava permitindo na vida de Judá, mas ele infelizmente não estava enxergando assim os puxões de orelhas do Senhor nosso Deus. Vamos ler do verso 12 até o verso 23, que é o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Estaremos assim fazendo a exposição ao final da leitura. 12 a 23 de Gênesis 38. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. Comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tina, para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo ajudar, teve por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: Que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achastes. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Muito obrigado, Senhor, por estarmos, Senhor Deus, diante da tua palavra, esse texto sagrado que não esconde os erros, falhas dos teus filhos, Senhor Deus, incluindo pessoas que fizeram parte da linhagem, Senhor Deus, do Salvador, que veio nos libertar e perdoar, Senhor Deus, de pecados terríveis, ó Pai. Seja conosco, dando compreensão do texto e que nós possamos sair cheios do teu Espírito, Senhor Deus, depois da explanação, da exposição da tua palavra, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, hoje nós vamos ver, dentro da verdade, onde nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida de seus filhos, que a graça de Deus superabundou a triste condição pecaminosa, fruto de nossas escolhas erradas. Então a gente percebe que Judá está vivendo uma
uma triste condição pecaminosa. A gente vê que a mulher de Judá morre após o luto, e Judá se prepara agora para sair do luto, indo a tosquiar as ovelhas. E a tosquia era um período de festa, né? Era realizado uma vez por ano, onde eles tiravam as lãs das ovelhas e, por fim, eles vendiam. Então, Judá vai, chama seus amigos, só que a gente percebe que Judá ele não consegue visualizar a triste condição pecaminosa que ele estava passando. Ele inicia com o seu ódio a seu irmão José, né? Ele é aquele que propôs a venda de José para a caravana que estava passando. Então a gente percebe que você vê ele querendo ter vantagens e de forma maligna, querendo vender seu irmão. A gente percebe depois que passa anos e ele continua sustentando a mentira da morte do irmão. Ele se casa de forma errada, ele não educa seus filhos no temor do Senhor. Ele perde seu filho mais velho, que era perverso. Ele perde o outro filho, que era um devasso. Ele sustenta agora Selar, que deveria ser dado a Tamar para gerar descendência a seu irmão, mas ele apoia na omissão em dar descendência ao filho primogênito. E agora sua mulher falece e a gente não vê a Judá com a perspectiva de retorno para junto de seu pai, para junto do povo de Deus. Ele está enraizado no mundo, nas coisas que desagradam ao Senhor. E agora ele vai rumo a uma festa, se satisfazer, se deleitar do fruto da festa que ele está fazendo junto com seus amigos. Então a gente percebe, meus irmãos, que brincar com o pecado é algo terrível, mas que mesmo assim a graça de Deus, ela pode superabundar a triste condição pecaminosa, fruto de nossas escolhas erradas. A gente percebe a omissão de Judá, uma omissão masculina, que passa a dar lugar a uma ação errônea feminina. Nós vemos que no verso 12 que morre a sua mulher de Judá e ele vai organizar essa festa em Tímina com seu amigo. Só que nesse interim a gente tem o comunicado que fazem a Tamar da vinda de Judá até a festa da tosquia. Olha o verso 13. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquiar as ovelhas. Ela então se despe das vestes de sua viuvez, cobre-se com um véu e se disfarça e se assenta à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Então a gente vê, meus irmãos, que Tamar ela passa a ter uma estratégia, uma estratagema para tentar deitar-se com o seu sogro para gerar descendência, assim, a sua vida, tirando o opróbrio que ela tinha de ser uma mulher estéril, que não gerava filhos, né? Porque era essa a característica que estava sobre ela. Ela retorna à casa de seu pai, passa em certa medida, uma humilhação, era considerada amaldiçoada, uma mulher estéril naquele contexto. Então, ela buscando resolver essa situação, ela se predispõe a agir, mesmo de forma errada, resolve enganar o seu sogro. Mas a gente passa a perceber aqui, meus irmãos, que ela faz tudo isso porque Judá, que era o homem, o responsável de fazer cumprir a lei do levirato, que era a lei da época, a lei do cunhado, ele se omite. E muitas vezes, meus irmãos, as mulheres têm que assumir responsabilidades de forma errada, porque homens têm se omitido daquilo que deveriam fazer. A lei do levirato era conhecida como a lei do cunhado. O irmão mais novo geraria descendência ao irmão mais velho. E depois a gente percebe a inclusão dessa lei na lei mosaica. Então, Selá, ele já era um homem, olha a parte final do verso 14, pois via que Selá já era homem
e ela não lhe fora dada por mulher. Então Selá já era homem, mas ele não quis gerar filho à sua cunhada. Talvez ou ele não quis, ou seu pai não queria perder outro filho por achar que sua nora estivesse amaldiçoada. Então ele não conseguia perceber as correções que Deus estava fazendo em sua vida, como o Senhor estava puxando a orelha dele para que ele retornasse ao povo de Deus, para que ele abandonasse suas práticas erradas, mas Judá não reconhecia suas falhas, não enxergava a correção da mão de Deus sobre ele. E com isso, ele estava atrapalhando a semente daquele que feriria a cabeça da serpente, no caso, Jesus que viria dessa semente. Então, Tamar, ela resolve enganar o seu sogro buscando engravidar dele. Aí o verso 15 vai nos dizer: Vendo-a ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Então a gente vê que Judá ele vê a sua nora disfarçada na entrada de Enaim como uma meretriz. E as prostitutas cultuais, elas ficavam próximos aos templos, à entrada das cidades, oferecendo às pessoas a relação sexual para que eles pudessem, através deste ato, cultuar aos deuses, pedindo assim fertilidade. Talvez Judá, esse período que passou junto aos cananitas, pensando que a tosquia tinha acabado de ser feita, ou estar no processo da tosquia, ele ia vender, e talvez ele quisesse buscar vendas. Talvez ele houvesse incorporado já essas práticas dos cananitas e conscientemente vai prostituir-se como uma prostituta cultual. Meus irmãos, é um perigo nós estarmos no meio de ímpios e suas práticas. A palavra de Deus vai nos dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Judá, ele estava tão cauterizado na sua condição pecaminosa que ele não conseguia enxergar o que ele estava fazendo, as práticas mundanas que já estavam inseridas no seu coração, no seu modo de agir, no seu modo de viver. Olha a continuação do verso 16, o que ela responde para ele na parte final. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dá-me-ás penhor até que o mandes? Então a gente vê que Judá ele está disposto a pagar o que fosse para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Meus irmãos, nós devemos ter cuidado com os nossos desejos carnais, porque muitas vezes nós podemos pagar, sacrificar família, relacionamentos, a posição espiritual que nós temos, a salvação de pessoas, o desânimo muitas vezes que causamos, se tivermos práticas que desonrem ao Senhor, em especial nessa área que Satanás sempre tenta intervir, que são os desejos carnais. E Judá, ele oferece, né, o cabrito para ela, mas ele não está com o cabrito no momento e ela questiona que penhor vai dar até que mandes. E aí a gente vê o verso 18 ele respondendo: Que penhor te darei? Que penhor te darei? Ele responde para ela. E ela diz: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Meus irmãos, esse selo, esse cordão e esse cajado, eles representavam a identidade de Judá. E Judá, meus irmãos, ele não hesitou em dar aquilo que representava quem ele era, o que lhe identificava como um homem. O selo era um sinete, ele servia para assinaturas de negócios, de coisas que pudessem ser realizadas, contratos,
E ele estava prestes a fazer isso nas vendas da tosquia, e ele não hesitou, meus irmãos, em abrir mão do seu nome, né? A gente vê o cordão. O cordão era algo que era pendurado e representava o nome de família, o seu nome, manchando assim a honra. E ele entrega sem nem pensar, tudo para satisfazer-se, manchando assim o nome da sua família, entregando a uma meretriz. Ele não sabia que era sua nora, ele dá uma meretriz e pronto, rasga aquilo que representava o seu nome, o seu cajado, né, que apontava para a sua honra, que identificava a sua posição de homem, de líder na família. E a gente vê, meus irmãos, Judá abrindo mão disso como se não fosse nada. Meus irmãos, em meio a escolhas erradas e em meio à sustentação dos erros, em meio de não reconhecer aquilo que está fazendo de errado, de resolver, de confessar os erros, muitos têm perdido bênçãos, muitos têm perdido a sua identidade. Nesse caso aqui, nós vemos um homem perdendo a sua masculinidade por conta de uma satisfação pessoal e passageira terrena. Preferem perder-se em suas escolhas erradas do que enfrentar as consequências e ter a sua dignidade restaurada. Meus irmãos, esse cenário é muito triste. Mas, embora essa triste condição pecaminosa, que era fruto da escolha errada de Judá, a graça de Deus superabundou, mesmo dessa forma errada. Não era o correto a ser feito, não era o ideal, mas Tamar, com essa ação, a gente vê na parte final do verso 18. Ele, pois, lhes deu, abriu mão da sua identidade e a possuiu, e ela concebeu dele. A gente percebe, meus irmãos, que mesmo em meio a tantos erros e essa triste condição pecaminosa, o Senhor prover também assim o seu favor imerecido. Porque essa criança, essas crianças, no caso, que são gêmeos, e o mais velho que viria a nascer e daria o segundo, que seria o primeiro, que daria descendência àquele que feriria a cabeça da serpente, na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, será que você também tem vivido uma triste condição pecaminosa, fruto de escolhas erradas, e está pagando um preço para manter essa condição pecaminosa? Ao invés de buscar a graça de Deus, buscar o arrependimento, buscar ao Senhor. A outra informação que nós veremos nessa noite sobre nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida dos seus filhos, é que a graça de Deus restaura nossa identidade espiritual abalada por nossas escolhas erradas. Verso 19. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Então, Tamar tinha consciência do que ela queria. Lógico que ela não queria que fosse feito dessa forma, mas foi a situação que ela, como mulher, encontrou naquele momento para tentar resolver aquela situação. Meus irmãos, Deus usa até coisas insignificantes e situações que não são tão agradáveis assim para nos chamar a atenção, para nos humilhar, para nos trazer de volta a nossa identidade espiritual. Às vezes, uma pessoa do mundo pode corrigir, falar algo que nos chame a atenção. E aqui a gente vê ela volta à sua viuvez, volta às suas vestes, aguardando assim o que aconteceria. Mas a gente percebe que Judá continua ainda com a sua identidade espiritual abalada, mas Deus estava traçando um plano para restaurá-lo segundo a sua graça. Olha o verso 20. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mulher,
porém não a encontrou. A gente já observa aqui, Judá, mais uma situação negativa sobre ele, a sua irresponsabilidade. Nem ir em busca dos seus, do seu selo, do seu cordão, do seu cajado, de tudo aquilo que representava a sua identidade, ele simplesmente está abalado, ele não consegue ter ação, meus irmãos. Sua identidade espiritual zero, abalada, destruída. E ele manda outra pessoa ir em busca para resolver. O seu amigo levando o cabrito lá, o seu adulamita, o adulamita, né? Levando lá para reaver o penhor. Você vê o descaso que ele tem com a sua identidade, com a sua postura, com o seu nome, com a sua honra, com o seu selo. Meus irmãos, nós não podemos permitir que a nossa vida cristã a gente seja abalado por nossas escolhas erradas e permaneçamos em meio a escolhas erradas. Nós podemos falhar, mas nós não devemos permanecer prostrados por conta de nossas falhas. Olha o verso 21. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Então a gente vê aqui que ele vai em busca, não encontra, e ele questiona a questão da honra dele, né? Agora ele vai tentar pensar em honra. No entanto, ele está apenas desmerecendo aquilo que lhe foi dado, aquilo que era de tamanho valor, que ele manda o outro ir atrás, atrás de uma meretriz. Presta atenção, meus irmãos, no nível de problema e circunstância que Judá se meteu à toa. E aqui a gente vê que Judá ele estava com seus pensamentos totalmente longe do Senhor, a sua identidade espiritual totalmente abalada. Olha o verso 23. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não achaste. Ele, então deixa para lá. Eu pequei, eu fiz isso. Ok, tudo bem, está tudo certo. Meus irmãos, não está tudo certo. Aqui Judá, ele não atenta à vergonha que ele estava passando. Não, ele estava mais preocupado com a vergonha, o opróbrio que ele receberia dos homens daquela cidade. Não, não procura essa mulher mais não, deixa para lá. Não tem problema ela ter levado minha honra, não tem problema ela ter levado meu nome, não tem problema ela ter levado aquilo que me identifica. Meus irmãos, é uma condição triste que Judá está passando e ele não consegue enxergar que ele precisa voltar-se para Deus. Embora nesse contexto ainda ele não saiba do que estava acontecendo e de que Tamar já havia concebido um filho dele, a gente percebe que o Senhor já havia trabalhado para trazer assim a restauração da identidade abalada, já havia preparado. Meus irmãos, nós temos que pensar que Deus, ele não quer nos ver prostrado. E mesmo embora erremos diante do Senhor, diante dos homens, o Senhor, assim, ele age para que nós nos voltemos para ele. E Judá, no contexto da sua família, ele já tinha outros exemplos de homens que falharam também. A gente percebe Abraão na sua caminhada da fé, que Abraão, ele teve a falha de aceitar o conselho de sua esposa Sara para receber Agar e possuí-la. Nós vemos também Isaac teve a falha de não abençoar Jacó, tendo em vista a orientação do sonho que a Rebeca tinha recebido. Nós vemos agora Judá também se omitindo do seu papel. Mas nós podemos crer, meus irmãos, que as nossas escolhas erradas jamais impedirão a ação da graça de Deus sobre a vida dos seus filhos.
Quando a gente olha para Jesus Cristo, e que ele é o homem perfeito, o homem responsável, temente e fiel, que veio dessa linhagem, meus irmãos. Isso deve animar a nossa comunhão com Deus, a nossa espiritualidade. A gente tem que nós temos que nos apegar à graça de Deus, que ela nos alcance, que ela mude o nosso caráter, que ela nos perdoe as nossas escolhas erradas, que o Senhor amenize as consequências assim das nossas escolhas, que a nossa triste condição pecaminosa possa ser superabundada pela graça de Deus e que o Senhor possa restaurar a nossa identidade espiritual abalada por nossas escolhas erradas. Na próxima semana nós veremos que Deus, ele nos fortalece a rejeitar essas escolhas erradas. Mas por hoje nós estaremos com essas aplicações. Se você é um homem, guarde-se, assuma o seu papel de homem no lar. Os pais orem pelos seus filhos. Se você está longe de Deus, arrependa-se e volte para ele. A graça do Senhor, ela jamais impedirá que nós fiquemos prostrados juntos a nossas escolhas erradas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos falhos, Senhor. Nós somos pecadores, mas nós cremos que o teu filho, Senhor, morreu por nós como um homem perfeito para nos dar uma condição, Senhor Deus, de servos e que nós possamos entender, Senhor, o privilégio que é fazermos parte da tua família. Senhor, nos livra de sermos como Judá, que não valorizou, Senhor Deus, fazer parte da tua família, que preferiu, Senhor Deus, satisfazer, Senhor, os desejos carnais, se entregar, Senhor Deus, abrir mão daquilo que identificava como filho teu, Senhor. Que nós não sejamos assim, mas sim que nós possamos nos apegar na tua graça, que é um favor que nós não merecemos, mas que nos alcançou e nos permite sermos chamados teus filhos. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém.